Precisava mesmo lhe dar um aviso. Pare de fazer intrigas sobre mim. Você foi dizer ao meu pai que me viu, do seu cão de guarda que atende pelo nome de Pascoal, aquele capachinho de Tingualulu. Já não lhe contou tudo, com todos os detalhes, papai? Tudo o quê, minha filha? Não sei. Ave Maria, essa notícia se espalha feito rastilho de pólvora. Pense. Barro Preto inteira sabendo que eu tenho um irmão gêmeo, que é canga... Em A Nobreza do Amor, esse momento finalmente começa a chegar para Gendal. Depois de meses espalhando medo, eliminando inimigos e acreditando que ninguém jamais descobriria a verdade sobre a morte do jornalista Robert Abu, o tirano vê uma ameaça muito maior surgir diante dos seus olhos. A chegada de Margaret a Batanga transforma completamente o clima dentro do palácio. Diferente de todos os políticos, conselheiros e autoridades que costumam se curvar diante da coroa, ela não demonstra medo. Pelo contrário, sua presença deixa claro que veio em nome da justiça e que não pretende voltar para casa sem respostas. Desde o primeiro encontro, Margaret exige explicações detalhadas sobre a morte de Robert. O nome do jornalista já se tornou um problema internacional e as suspeitas apontam diretamente para o rei de Batanga. Diante da pressão, Gendal tenta fazer aquilo que faz de melhor: mentir. Com uma expressão cuidadosamente calculada, ele afirma que está colaborando com as investigações e que também deseja descobrir quem matou o estrangeiro. Mas, por trás daquele discurso ensaiado, existe um homem desesperado, procurando qualquer saída para escapar da responsabilidade. Quando Margaret deixa temporariamente o palácio para ouvir testemunhas e recolher informações nos vilarejos da região, Gendal finalmente revela sua verdadeira preocupação. Sozinho ele caminha de um lado para o outro, incapaz de esconder o nervosismo. Quanto mais pensa, mais chega à mesma conclusão. Se quiser salvar a própria pele, alguém terá que pagar em seu lugar, e essa decisão revolta até mesmo aqueles que ainda permanecem ao seu lado. Shinua observa o comportamento do rei com crescente indignação. Ele já testemunhou inúmeras injustiças dentro daquele palácio, mas desta vez a situação parece ainda mais cruel. Afinal, Gendal pretende entregar um homem inocente à justiça internacional, apenas para preservar o próprio trono. Enquanto isso, Margaret continua avançando em sua investigação. Durante uma conversa tensa com Mr. Campbell, ela percebe rapidamente que existe algo muito estranho em toda aquela história. O inglês tenta defender o governo e minimizar as acusações, mas suas respostas não convencem a representante americana. Eu estou cada vez mais convencida de que alguém está escondendo a verdade sobre a morte de Robert. A frase atinge Campbell em cheio. Ele tenta manter a postura, mas sua insegurança fica evidente. Margaret continua pressionando e faz perguntas que ninguém havia tido coragem de fazer até aquele momento. Aos poucos, ela percebe que interesses políticos e econômicos muito maiores estão por trás daquela tragédia. Sua determinação assusta todos ao redor. Ela deixa claro que não aceitará desculpas vazias, nem versões fabricadas dos acontecimentos. Enquanto isso, Gendal coloca seu plano em prática. Convencido de que encontrou a solução perfeita para escapar das acusações, ele escolhe Farage para assumir a culpa pelo assassinato de Robert Abu. A decisão é tomada nos bastidores, longe dos olhos da população, mas logo se transforma em um dos acontecimentos mais chocantes da corte. Pouco tempo depois, Margaret retorna ao Salão Real, esperando novidades sobre a investigação, e Gendal faz sua grande encenação. Com um sorriso satisfeito estampado no rosto, ele anuncia que o verdadeiro culpado finalmente foi encontrado. Todos observam quando Farage é levado diante da corte. Shinua permanece em silêncio, mas por dentro está completamente revoltado. Ele sabe que aquele homem não cometeu crime algum. Sabe que tudo não passa de uma mentira construída para proteger o rei. Mesmo assim, diante da pressão e do medo,
Farage confirma a versão apresentada pela coroa. Sim, fui eu quem matou Robert Abu. A declaração provoca choque entre os presentes. Margaret observa cada detalhe, analisa o comportamento do acusado, escuta atentamente suas palavras e exige que o caso seja levado para julgamento internacional. Para Gendel, aquilo parece uma vitória. Pela primeira vez desde o início da crise, ele acredita que conseguiu afastar as suspeitas sobre si mesmo, mas nem todos aceitam aquela injustiça. Danya fica desesperada ao ver Farage sendo tratado como criminoso. Kenya também não consegue esconder sua indignação ao descobrir o que o pai fez. Ao confrontar Gendal, a princesa demonstra toda a sua revolta. Você vai mesmo destruir a vida de um inocente para salvar a si próprio? Mas o rei já ultrapassou qualquer limite moral. Frio, arrogante e convencido de que está acima de todos, ele simplesmente ignora os protestos da filha e insiste que o caso está encerrado. Só que enquanto Gendel comemora sua suposta vitória, algo importante acontece longe dos olhos da corte. Shinua decide procurar os aliados da resistência. Pela primeira vez, homens e mulheres que lutam contra o regime percebem que talvez ainda exista uma chance de desmascarar o tirano diante do mundo inteiro. E quando eles descobrem o sacrifício que Farage está prestes a fazer, compreendem que não podem permanecer parados. Porque se aquele homem inocente for condenado, Gendal poderá escapar de seus crimes mais uma vez. Mas se Farage encontrar coragem para revelar toda a verdade, o império construído sobre mentiras poderá finalmente começar a desmoronar. Enquanto Gendal acredita que finalmente encontrou uma saída para escapar da investigação internacional, aqueles que ainda possuem consciência dentro do palácio começam a enxergar a gravidade da situação. O rei conseguiu convencer Farage a assumir publicamente a culpa pela morte de Robert Abu, mas sua vitória está longe de ser tão segura quanto ele imagina. Depois da audiência diante de Margaret, o clima dentro da corte se torna pesado. Muitos nobres evitam comentar o assunto em voz alta, mas a verdade é que poucos acreditam na história apresentada por Gendal. A rapidez com que o suposto culpado apareceu, a falta de provas concretas e o comportamento nervoso de Farage levantam suspeitas por todos os lados. Quem mais sofre com toda essa situação é Danya. Ao ver o homem que ama sendo tratado como um criminoso internacional, ela sente o chão desaparecer sob seus pés. Desesperada, tenta se aproximar de Farage antes que ele seja levado pelas autoridades. Mas o rapaz evita revelar qualquer detalhe. Seu silêncio apenas aumenta a angústia da jovem. No fundo, Danya percebe que existe algo errado. Muito errado. Enquanto isso, Gendal passeia pelo palácio com uma confiança que irrita até seus aliados mais próximos. Pela primeira vez em semanas, ele acredita ter recuperado o controle da situação. Afinal, diante de Margaret, conseguiu apresentar um culpado e afastar temporariamente as suspeitas que pesavam sobre seu nome. Mas Shinua não consegue esconder sua revolta. Ao ficar sozinho com o rei, ele decide confrontá-lo mais uma vez. Até onde o senhor pretende ir para salvar a própria pele? A pergunta paira no ar como uma acusação direta. Gendal apenas sorri. Para ele, o sacrifício de um homem comum é um preço pequeno demais, quando comparado à preservação da coroa. O problema é que essa frieza começa a afastar até mesmo aqueles que ainda tentavam permanecer leais ao governo. Enquanto isso, Kenya continua profundamente abalada. A princesa já vinha perdendo a confiança no pai há muito tempo, mas agora presencia algo que jamais imaginou ver. Um rei disposto a destruir a vida de um inocente apenas para escapar das consequências dos próprios crimes. A decepção se transforma em indignação, e a indignação logo se transforma em determinação. Ela sabe que não pode enfrentar Gendal sozinha. Porém, também sabe que permanecer em silêncio
significa se tornar cúmplice daquela injustiça. Do outro lado de Batanga, longe dos olhos da corte, Shinua finalmente procura os membros da resistência. A reunião acontece em segredo, e o clima é de enorme preocupação. Quando Dun Akin e os demais aliados descobrem o plano do rei, a reação é imediata. Ninguém consegue acreditar. Jandal está disposto a condenar um inocente para esconder seus próprios crimes. A notícia provoca revolta em todos. A morte de Robert havia se transformado na maior oportunidade para expor ao mundo as atrocidades cometidas pelo regime. Agora, se Farage permanecer em silêncio, todo aquele esforço poderá ser perdido. Durante alguns minutos, o grupo debate possíveis soluções. Alguns defendem uma ação imediata, outros alertam para os riscos. Mas Dun consegue enxergar aquilo que realmente importa. O problema não é Margaret. O problema não é a investigação. O verdadeiro obstáculo é o medo. Farage sabe exatamente do que Jandal é capaz. Ele conhece o destino daqueles que ousaram desafiar a coroa. Por isso, aceitou carregar uma culpa que não lhe pertence, para proteger a própria vida e aqueles que ama. E convencer alguém nessas condições a dizer a verdade será muito mais difícil do que parece. Mesmo assim, Dun se recusa a desistir. Ele entende que o futuro de Batanga pode depender daquela única decisão. Se Farage denunciar a mentira diante das autoridades internacionais, o mundo inteiro poderá finalmente descobrir quem Jandal realmente é. Mas se continuar sustentando a farsa, o tirano ganhará mais tempo para continuar espalhando medo e sofrimento pelo reino. Enquanto os membros da resistência discutem o próximo passo, Margaret também começa a sentir que existem peças faltando naquele quebra-cabeça. Apesar da confissão de Farage, algo continua incomodando a representante americana. Seu instinto diz que a história apresentada pelo rei é perfeita demais, conveniente demais. E quando uma investigação parece simples demais, geralmente significa que alguém está escondendo a verdade. Sem perceber, Jandal começa a ficar cercado por todos os lados, pela resistência própria filha, seus aliados insatisfeitos, e até mesmo pela mulher que veio de outro país em busca de justiça. Mas o tirano continua acreditando que venceu, continua acreditando que sua mentira é perfeita e ninguém será capaz de derrubá-lo. O que ele não imagina é que as próximas horas poderão mudar completamente o destino de Batanga, porque uma mentira pode sobreviver durante muito tempo. Mas quando a verdade finalmente encontra uma voz corajosa para ser contada, nem mesmo um rei consegue impedir sua queda. Se você gostou deste episódio, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. No próximo capítulo, veremos se Dan conseguirá convencer Farage a revelar toda a verdade e descobrir se Margaret começará a desconfiar que o verdadeiro assassino de Robert está muito mais perto do trono do que todos imaginam.